Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. Pedro tem muitas notas de 2 e de 5 reais. Ele precisa pagar uma conta de 20 reais. De quantas maneiras diferentes Pedro pode pagar essa conta sem receber troco? Observe que nessa questão, o Pedro precisa pagar uma conta de 20 reais. E como ele só pode usar notas de 2 e notas de 5, e ele não recebeu troco nenhum, quer dizer que a soma do número de notas de 2 com a soma dos valores de notas de 5 deu exatamente 20, ou seja, não sobrou absolutamente nada para o Pedro receber. Então a gente sabe que, se a gente somar os valores obtidos com as notas de 2 com os valores obtidos com as notas de 5, a gente vai ter que obter no total 20 reais. E como nós podemos fazer isto? Veja inicialmente que o número 2 é par e o número 5 é ímpar e o 20 é um número par. Agora, como o 20 é par e esse resultado que está aqui sempre vai ser um número par, isso quer dizer que esse resultado que está aqui também tem que ser um número par. Afinal, para obter um número par somando um número par, esse outro número aqui precisa ser par também. Agora, para que 5 vezes um certo número de notas seja par, esse número aqui precisa ser par também, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse 3 notas de 5, o total de valor com nota de 5 ia ser 3 vezes 5, que é 15. E 15 é ímpar, e isso não pode acontecer, porque aí ficaria um ímpar mais um par, que daria ímpar, e não par como 20 é. Assim, como o valor do 5 é o maior, a gente já percebe que se eu juntar 4 notas valendo 5 reais cada, eu já terei no total 20 reais. Portanto, já sabemos que o número máximo de notas de 5 que podemos ter é justamente 4. E além disso, a gente concluiu que o número de notas de 5 tem que ser par. Portanto, o número de notas de 5 só pode ser 4, 2 ou 0, nenhuma nota de 5. Para cada uma dessas situações, vamos ver se conseguimos juntar uma quantidade de notas de 2 para dar 20 reais. Como a gente já analisou, se eu tiver 4 notas de 5 reais, Pedro não vai precisar de nenhuma nota de 2. Assim, uma possibilidade é ele pagar essa quantia com 4 notas de 5 reais e nenhuma nota de 2. Agora, se o Pedro utilizar 2 notas de 5 reais, 2 vezes 5 é 10. Para chegar em 20 reais, vai sobrar 10. Então, eu vou precisar de 5 notas de 2 reais. De fato, esta é outra opção que o Pedro pode usar para pagar esses 20 reais. E, finalmente, se o Pedro não usar nenhuma nota de 5, todas as notas terão de ser de 2 reais. Então ele precisará de 10 notas de 2 reais, justamente porque 10 vezes 2 corresponde a 20. Portanto, nós concluímos que essas aqui são todas as maneiras que o Pedro tem para pagar esta conta de 20 reais usando apenas nota de 2 e nota de 5. Assim, no total, nós temos 1, 2, 3 maneiras. E isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. João atribuiu um número a cada letra do alfabeto. Somando os números atribuídos às letras, ele obteve 40 para jabuti, 19 para cabra e 55 para jabuticaba. Qual é o número que ele atribuiu à letra R? Para descobrir o valor que ele atribuiu para a letra R, nós precisamos tentar relacionar as palavras jabuti e cabra à palavra jabuticaba. Veja que a diferença entre as letras dessas palavras é apenas a letra R. Se a gente juntasse o jabuti com a cabra, a gente obteria a palavra jabuticabra, que seria jabuticaba com essa letra R a mais. Logo, nós sabemos que jabuti é 40, cabra é 19 e jabuticaba 55. Juntando jabuti com cabra, obtemos a palavra jabuticabra. Observe que o jabuti vale 40 e a cabra vale 19. E esta palavra possui a soma dos seus números sendo 59. Isso quer dizer que a palavra jabuticabra valeria, considerando o código do João, 59, já que o número desta palavra corresponde à soma das letras, as letras de jabuti com as letras de cabra. Assim, a soma das letras da palavra jabuticabra é 59. Se a gente pegar o valor que a gente atribuiu à palavra jabuticabra e subtrair do valor que atribuímos à palavra jabuticaba, o número que vai sobrar vai ser exatamente o número da letra R, porque ela é a única letra que diferencia as duas palavras. Assim, para descobrir o valor do número da letra R, basta pegar o 59 e subtrair de 55. Portanto, nós descobrimos que 59 menos 55 igual a 4 é o valor da letra R, e esse valor está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão.
Olá pessoal, vamos resolver a questão 3 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Para sair com o caminhão de número 1, o manobrista do estacionamento precisa movimentar para frente ou para trás a menor quantidade possível de caminhões. Qual é o número do terceiro caminhão que o manobrista deve mover? Então temos aqui uma confusão com um monte de caminhões e o manobrista vai ter de inventar um jeito de fazer esse caminhão 1 sair daqui, né? Isso parece bem difícil, mas na verdade a gente precisa analisar quais são as posições que os caminhões podem ter nesta figura aqui. Veja que cada caminhão pode ir para frente e para trás. A partir desta posição inicial aqui, a gente percebe que só há dois caminhões nos quais nós podemos fazer movimentos, que são o caminhão 5 e o caminhão 3. Lembrando que meu objetivo final é fazer o caminhão 1 sair daqui, quer dizer, ele passar reto para cá. Então, de alguma forma, a gente precisa conseguir fazer o caminhão 2 se mover para liberar o espaço para o 1. E para o 2 se mover, a gente precisa fazer o 4 se mover. Assim, para o 4 se mover, como a gente falou inicialmente, podemos mover o 3 ou o 5. Desse modo, eu posso tentar mover o caminhão 4 para trás. Só que para mover o 4 para trás, o 5 precisa estar com esse espaço liberado aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mover o caminhão 5 aqui para cima. Então, se a gente mover o caminhão 5 aqui para cima, nós vamos obter esta configuração aqui. Nessa situação aqui, ao mover o caminhão 5, nós liberamos espaço para o caminhão 4 se mover. Assim, nosso segundo movimento vai ser pegar o caminhão 4 e levar ele para trás. Agora que nós movemos o caminhão 4 para trás, veja que o caminho está liberado para o 2, então a gente vai mover o 2 aqui para baixo. E após mover o caminhão 2 aqui para baixo, veja que o caminho ficou livre para o caminhão 1 sair. Logo, a sequência de caminhões que o manobrista tem que mover para conseguir liberar o caminhão 1 é 5, 4 e 2 nessa ordem. Mas o enunciado quer saber qual foi o terceiro caminhão que o manobrista moveu. Precisamos mover primeiro o 5, depois o 4, o terceiro caminhão a ser movido é o 2. Logo, o terceiro caminhão a ser movido é o 2, o que corresponde à alternativa B. Olá pessoal, vamos resolver a questão 4 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMEP 2025. Bolas numeradas de 1 a 5 foram colocadas de duas maneiras diferentes em uma balança, como na figura. 3 bolas pesam 1 kg cada e 2 pesam meio quilo cada uma. A primeira pesagem mostra que as bolas 1, 2 e 3 pesam o mesmo que as bolas 4 e 5. A segunda pesagem mostra que as bolas 2 e 5 pesam mais do que as bolas 1 e 4. Quais bolas pesam meio quilo? Veja que nós temos aqui 3 bolas que pesam 1 quilo e 2 que pesam meio quilo cada. Se eu somasse o peso das 5 bolas, como 3 bolas pesam 1 quilo, essas 3 juntas pesam 3 quilos. E como 2 bolas pesam meio quilo, quer dizer que no total elas pesam juntas 1 quilo. Assim, as 5 bolas possuem um peso total de 4 quilos. Se o peso de todas as bolas somadas é exatamente 4 quilos, e na figura 1 a balança está em equilíbrio, quer dizer que tudo que está desse lado é equivalente ao mesmo peso que está desse outro lado aqui. Então, se tem um equilíbrio, quer dizer que metade do peso das bolas está aqui e a outra metade do peso está aqui. Mas eu sei que o peso total é 4 quilos. Logo, 2 quilos estão nesse prato da balança e os outros 2 quilos precisam estar nesse prato da balança aqui. Agora, se nesse lado da balança eu tenho a bola 4 e a 5 e estamos em equilíbrio, quer dizer que tanto a 4 quanto a 5 têm o mesmo peso. Como as duas somadas têm 2 quilos, quer dizer que a bola 4 pesa 1 quilo e a bola 5 também pesa 1 quilo. Isso quer dizer que do outro lado do prato da minha balança, entre a bola 1, 2 e 3, as 3 somam 2 quilos e como eu já tenho do outro lado duas bolas que pesam 1 quilo, temos aqui uma bola que pesa 1 quilo e 2 que pesam meio quilo. Com essa balança aqui eu ainda não consigo definir qual pesa qual valor. Mas agora vamos para o segundo caso da segunda pesagem. Nessa situação, veja que temos um desequilíbrio na balança. Esse lado aqui está mais baixo que esse. O lado mais baixo é o lado mais pesado. Isso quer dizer que a soma do peso da bola 2 com a 5 é maior que a soma do peso da bola 1 com a bola 4. Mas a gente viu aqui que tanto a bola 4 quanto a bola 5 pesam 1 kg.
quilo. Então, se as duas pesam 1 quilo, elas não estão contribuindo para o desequilíbrio da balança, porque as duas são iguais. Isso quer dizer que a bola 2 precisa obrigatoriamente ser mais pesada que a 1, senão a balança estaria em equilíbrio. Desse modo, se a bola 2 é mais pesada que a 1, quer dizer que a bola 2 tem que pesar 1 quilo. E assim, a gente sabe que as que pesam 1 quilo são a bola 2, 4 e 5, portanto, as duas bolas que pesam meio quilo são as que sobraram, ou seja, a bola 1 e a bola 3. Estas duas opções de bolas estão indicadas na alternativa B, e isto finaliza esta questão aqui. Olá pessoal, vamos resolver a questão 5 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. Rafael fez 4 cortes em seu canudinho de 16 centímetros de comprimento. No primeiro corte, ele dividiu o canudinho ao meio e, em cada um dos outros 3 cortes, ele dividiu ao meio um pedaço já cortado. Ao terminar os cortes, Rafael percebeu que ficaram pedaços de apenas 2 comprimentos diferentes. Qual é o comprimento dos pedaços menores? O primeiro corte que o Rafael fez foi pegar esse canudinho e dividir ele no meio. Se o canudinho tinha 16 centímetros e ele dividiu no meio, quer dizer que cada pedacinho ficou com um valor equivalente de 8 centímetros. A gente tinha um canudinho e quando foi feito um corte, foi para 2 canudinhos. Se a gente fizer um outro corte no meio, por exemplo, aqui em cima, eu vou ter 2 pedaços de 4, que vai ser a metade de 8. Agora, depois que eu fiz o segundo corte, eu terei 1, 2, 3 canudinhos. Isso quer dizer que a cada corte que eu faço, eu ganho um canudinho novo. Assim, após fazer 4 cortes, que foi o primeiro corte mais outros 3 cortes, eu terei no total 5 canudinhos. Como esses 5 canudinhos têm apenas 2 tamanhos diferentes, vamos primeiramente preservar o tamanho 8 que a gente teve no primeiro corte e ir dividindo só aqui, que após o primeiro corte, eu fiquei com 2 pedaços valendo 8 centímetros cada. Depois que eu faço o segundo corte, não importa se aqui em cima ou embaixo, eu vou ficar com um pedaço com 8 e 2 com 4. Agora, para fazer o terceiro corte, eu posso escolher fazer o corte aqui, ou aqui, ou aqui. Como eu quero minimizar a quantidade de pedaços de tamanhos diferentes, eu vou cortar esse canudo aqui embaixo no meu terceiro corte, porque eu vou obter 4 pedaços com exatamente 4 centímetros cada. E aí os canudinhos ficaram todos com o mesmo tamanho. E, finalmente, falta apenas um corte para o Rafael fazer. Veja que não importa qual canudinho o Rafael vai cortar, esse canudinho eu vou dividir em 2 de tamanho 2. Por exemplo, se eu pegar esse primeiro aqui que tem tamanho 4, faço a divisão, vão ficar 2 pedacinhos de tamanho 2 e o resto vai ficar de comprimento 4. Logo, nós concluímos que após fazer todos os cortes, o Rafael terá 5 canudinhos de comprimentos 4, 4, 4, 2, 2. O comprimento dos pedaços menores, como a gente acabou de observar, é 2. Isto corresponde ao que está indicado na alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 6 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. Joãozinho desenhou uma cruz formada por 12 segmentos de 1 centímetro cada, como na figura 1. Depois, ele desenhou novas figuras, sempre encaixando a figura 1 na anterior, como indicado abaixo. Temos aqui o desenho com a figura 1, figura 2 e assim por diante. Qual das alternativas abaixo pode ser o comprimento do contorno, destacado em linha mais grossa, de alguma figura desenhada por Joãozinho? Vamos analisar quais são os comprimentos dos contornos das figuras que são dados no enunciado para ver se a gente consegue encontrar um padrão. Na primeira figura, que nós temos a cruz, o enunciado já diz de graça para a gente que ela é formada por 12 segmentos de 1 centímetro. Ora, se são 12 segmentos e cada um mede 1 centímetro, quer dizer que na figura 1 o comprimento vai ser exatamente de 12 centímetros, que seria o perímetro da figura. Agora, para compor a figura 2, veja que o Joãozinho juntou essa cruz aqui, juntando esses 3 pedaços aqui do contorno aqui de baixo. Assim, observe que o contorno dessa nova figura não vai ser somar 2 vezes o contorno dessa, porque nesse pedaço aqui que foi no meio, veja que é como se eu tivesse suprimido 3 pedaços desta primeira cruz aqui e outros 3 pedaços dessa cruz aqui. Então, se eu simplesmente somasse os contornos, que seria no caso 12 mais 12, e eu obteria 24, eu estaria ignorando esses encontros aqui, as intersecções. Então essas intersecções vão suprimir
Quantos contornos? Vai pegar 1, 2, 3 de uma cruz e 1, 2, 3 de outra cruz. No total, vai suprimir 6 segmentos de comprimento 1. Logo, temos que no total na figura 2, temos 12 mais 12 menos 6, que são 18 o comprimento da figura 2. Agora observe o seguinte, antes de a gente continuar fazendo as contas, quando o Joãozinho for fazer a terceira figura, ele vai fazer o mesmo esquema. Como ele vai suprimir aqui 3 de um lado e 3 do outro, vocês concordam que sempre a supressão aqui vai subtrair uma quantidade de segmentos que é o múltiplo de 3? No caso aqui eu vou subtrair 3 de um lado e 3 do outro, ou seja, vai ser um múltiplo de 3. E aqui também, observe que se eu somar o que sobrou, vai dar outro múltiplo de 3. Se eu fizer a conta aqui na figura 3, por exemplo, eu vou obter contorno 24. Isso quer dizer que, não importa qual desenho o Joãozinho fez, esse desenho vai ter um comprimento que vai ser um contorno que é um múltiplo de 3. Em particular, como eles são pares, não vai ser só múltiplo de 3, vai ser múltiplo de 6. Assim, basta analisar as alternativas, qual delas contém um múltiplo de 3. E a gente lembra aqui, para verificar se o número é múltiplo de 3, basta somar seus algarismos. Se a soma de seus algarismos for um número que é um múltiplo de 3, o número grande todo também é um múltiplo de 3. Esse é o famoso critério de divisibilidade por 3. Assim, na alternativa A, veja, 2 mais 2 mais 4 dá 8. 8 não é divisível por 3, então essa alternativa A não tem um múltiplo de 3. 2 mais 2 mais 6. 6 mais 4 é 10, que não é múltiplo de 3. Então essa aqui também não é. Agora, 2 mais 2, 4. Mais 8, 12. 12 é um múltiplo de 3. Então essa aqui, em teoria, deve ser a alternativa correta. Vamos verificar as demais? 2 mais 3 é 5, que não é múltiplo de 3. E 2 mais 3 mais 2 é 8, que também não é múltiplo de 3. Assim, nós concluímos que a alternativa que pode indicar um comprimento do contorno é a alternativa C, 2028 centímetros, pois essa é a única alternativa que possui um múltiplo de 3, que é o comprimento de uma figura de Joãozinho. Olá pessoal, vamos resolver a questão 7 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMEP 2025. A temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus Celsius mais alta do que a de segunda-feira. A temperatura máxima de quarta-feira foi 6 graus mais baixa do que a de segunda-feira. Na terça-feira, a temperatura máxima foi de 25 graus. Qual foi a temperatura máxima de quarta-feira? Para resolver essa questão e descobrir a temperatura de quarta, vamos tentar primeiramente organizar as informações do enunciado. Para isso, eu vou montar uma tabelinha no qual vou indicar cada um dos dias da semana e vamos tentar colocar nessa tabela os valores das temperaturas que são ditas no enunciado. Eu vou representar como S sendo segunda-feira, T como sendo terça-feira e Q representando quarta-feira. Agora vamos colocar as informações do enunciado nessa tabela. A primeira informação é de que a temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus mais alta do que a de segunda-feira. Isso quer dizer que se na primeira casa aqui eu tenho a temperatura de segunda, no dia seguinte, esse valor que corresponde à temperatura de segunda vai ser somado de 4. Agora, a temperatura máxima de quarta-feira foi 6 graus Celsius mais baixa do que a de segunda-feira. Isso significa que se a gente pegar o valor da temperatura na segunda e subtrair 6 desse valor, vamos obter o valor da temperatura na quarta-feira. Também temos a informação de que na terça-feira a temperatura máxima foi de 25 graus Celsius. Assim, nós podemos colocar na tabela diretamente que no dia indicado com T, terça-feira, essa temperatura foi de 25 graus. Vamos utilizar essa informação para tentar descobrir as temperaturas nos demais dias e, por consequência, descobrir a temperatura máxima na quarta. Se a temperatura de terça representa 4 graus a mais do que a temperatura de segunda e na terça fez 25 graus, quer dizer que na segunda-feira fez 4 graus a menos que na terça. Assim, para descobrir o valor da temperatura na segunda-feira, basta pegar o 25 e subtrair 4. Deste modo, eu encontro que a temperatura na segunda-feira foi de 21 graus Celsius. E agora que eu descobri a temperatura na segunda, eu sei que na quarta-feira a temperatura foi 6 graus mais baixa que na segunda. Logo, para descobrir o valor da temperatura máxima na quarta-feira, basta eu pegar o 21, que é a temperatura na segunda, e subtrair 6. 21 menos 6
corresponde a 15 graus Celsius. Logo, concluímos que a temperatura máxima de quarta-feira foi de 15 graus Celsius, o que corresponde ao que está indicado na alternativa A. Olá pessoal, vamos resolver a questão 8 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Temos que preencher esse desenho aqui com números de 1 a 8 e não podem aparecer números consecutivos entre círculos ligados pelo mesmo segmento. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu colocar um número aleatório aqui, por exemplo, 4, essas bolinhas aqui que estão ligados por um segmento a este 4, não podem ter números consecutivos ao 4. Quais são os números consecutivos ao 4? É o 5 e o 3, que vem antes do 4 e o que vem depois do 4. Nem o 5 nem o 3 pode estar em nenhuma dessas 4 casinhas aqui pintadas em vermelho. Agora que a gente já entendeu as regras desse enunciado, vamos analisar que nós precisamos saber. Queremos descobrir quais são os números que foram colocados nos dois círculos cinzas em destaque. Assim, uma estratégia interessante da gente analisar é tentar ver quais são os círculos que mais têm ligações com os outros, porque esses são os que têm mais problemas para a gente fazer o preenchimento. Os números que nós podemos colocar são esses 8 aqui. Os círculos que mais têm ligações vão ser esses dois centrais aqui. Ambos têm 6 ligações. Esse círculo central aqui, que eu vou destacar em verde, possui as seguintes 6 ligações aqui, que eu acabei de destacar. E esse outro círculo central aqui vermelho também possui 6 ligações. Pelo que a gente tinha analisado anteriormente, o número que eu colocar aqui vai fazer com que todos esses 6 círculos próximos aqui não possam ter números que sejam uma unidade a mais ou uma a menos. É o que significa sem números consecutivos. Logo, se eu escolher um número para este círculo, por exemplo, suponha o 3, veja que nem o 2 nem o 4 poderão estar em nenhum desses 6 círculos aqui. Ou seja, só sobrou esse círculo aqui, que é o único que não se conecta com esse, para eu pôr o 2 e o 4. Opa, mas é um absurdo, né? Eu tenho 2 números, então eu preciso de no mínimo 2 círculos, e aqui eu só tenho um círculo para pôr o 2 e o 4. Isso não pode acontecer. O problema está em eu ter colocado um número 3 que tem um antecessor e um sucessor. Moral da história, o número que eu colocar aqui nesse círculo central, o mesmo vai valer aqui para o círculo central vermelho, não pode ter um antecessor ou um sucessor. Ora, se ele não pode ter um antecessor ou sucessor, ele precisa estar no extremo dessa lista. E quais são os números que estão nos extremos? O 1 e o 8. Isso quer dizer que para que a Marcela possa preencher todos os círculos dessa figura, em um desses lugares eu tenho que ter o 1 e no outro o 8. Tanto faz aqui se eu vou pôr 1 e 8 ou 8 e 1. O 1 só vai ter o seu sucessor, que é o 2, para a Marcela colocar na figura. E o 8 só vai ter o antecessor 7. Como o 8 aqui, por exemplo, está conectado nesses 6 círculos aqui, esse círculo aqui vai ter obrigatoriamente de receber o 7. E do mesmo modo, como 1 está aqui, o número 2 precisa ir no único círculo que não tem ligação com o 1, que é esse aqui. Esses dois são justamente os círculos destacados em cinza. Logo, a gente conclui que os dois números que obrigatoriamente precisam ir nesses dois círculos são o 2 e o 7 em alguma ordem aqui. Isso está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 9 da prova do nível 1 da primeira fase do MEP 2025. É recomendável que o peso total da mochila com o material escolar de um estudante não ultrapasse 12% do peso do estudante. Ana pesa 48 kg e sua mochila vazia pesa 760 gramas. Qual é o peso máximo recomendado para o material escolar que Ana pode levar em sua mochila? O enunciado nos diz que o peso total da mochila com o material, ou seja, a mochila vazia, mais o peso do material, não pode ser maior que 12% do peso. Assim, se a Ana tem um total de 48 quilos, quer dizer que o peso da mochila dela, somado com o peso do material escolar que ela leva, tem que ser no máximo 12% de 48. 12% significa fazer a fração 12 dividido por 100. Logo, para calcular essa porcentagem, basta multiplicar 48 pela fração 12 sobre 100. E se você fizer essa continha aqui, você vai obter que o resultado é 5
5,76. Isso quer dizer que o peso máximo que a Ana pode levar no seu material escolar, da mochila mais o material, equivale a 5,76 quilogramas. Nós queremos saber apenas o peso máximo recomendado para o material escolar. Isso quer dizer que precisamos descontar o peso da mochila vazia. Só que o enunciado nos diz que o peso da mochila vazia é de 760 gramas. 760 gramas, se a gente transformar, converter para quilo, a gente precisa pegar os 760 e dividir ele por 1000. Logo, para dividir por 1000, eu vou mover 3 casas, a vírgula 3 casas para cá. Isso vai ficar equivalente a 0,76 quilos. Assim, nós concluímos que o peso máximo do material escolar é 5,76 menos 0,76. Esses dois vão cortar, vai dar exatamente 5 quilogramas. Este valor de 5 quilos está indicado corretamente na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 10 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Uma folha retangular de papel de perímetro igual a 50 cm foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é 35 cm. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira? Temos aqui a figura que indica que a partir desta folha inicial retangular, a folha foi dobrada de duas maneiras. A primeira maneira dobrando aqui no meio, e a gente vai obter esta folha aqui, e a segunda dobrando aqui desse outro lado, que a gente vai obter esta folha aqui. Como a gente quer saber o perímetro desta outra folha dobrada aqui, o enunciado já diz pra gente o perímetro desta primeira folha dobrada aqui, que é de 35 centímetros, e a gente sabe também que o perímetro inicial da folha, que esta aqui é 50 centímetros, nós temos que tentar encontrar uma maneira de descobrir quais são as dimensões da minha folha de papel retangular original para que a gente consiga, então, deduzir o perímetro desta outra folha aqui. E para fazer isso, vamos tentar comparar o que aconteceu com o perímetro da folha na primeira dobradura. Veja que, inicialmente, o perímetro era 50 e passou a ser 35. Logo, se ele era 50 e foi para 35, quer dizer que nesse processo aqui, ele diminuiu 15 centímetros. Mas de onde que saíram esses 15 centímetros que diminuiu o perímetro? Veja que, ao fazer o corte aqui no meio, esse pedaço que está aqui em cima, ele vai se juntar com esse outro que está aqui em cima, e esse que está aqui embaixo se junta com esse que está aqui embaixo. Como essa folha é retangular, obviamente, o pedaço daqui tem o mesmo tamanho desse pedaço aqui de baixo, e esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho deste outro pedaço aqui. Dessa forma, a gente acabou de perceber que, ao fazer essa dobradura, esse pedaço daqui vai, entre aspas, colapsar com este outro pedaço daqui. E se ele vai colapsar, eles vão se juntar e formar apenas um. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Portanto, eu vou dividir esse pedaço aqui no meio e esse de baixo aqui no meio. Isso quer dizer que esse pedaço aqui com esse aqui, os dois somados vão equivaler a uma dessas partes aqui maiores. E a outra parte vai sumir. Logo, esta diferença aqui de 15 centímetros é exatamente o perímetro que sumiu. E qual foi o perímetro que sumiu? Esse pedaço aqui, que foi metade desse aqui, seria essa metade aqui, com esta outra metade aqui. Então, a gente acabou de descobrir que uma das dimensões originais da minha folha retangular era de 15 centímetros. Agora, a gente precisa encontrar a outra dimensão, mas isso ficou fácil, né? Porque se essa dimensão aqui tem 15, essa outra aqui de baixo também tem 15. Lembrando que o perímetro é a soma dos quatro lados dessa folha retangular. Então, se aqui é 15 e aqui é 15, quer dizer que esses dois pedaços vão contribuir com 30 centímetros. E esses dois pedaços aqui são iguais. Sobrou quanto? 20. Ah, se sobrou 20 e eu tenho dois pedaços iguais, cada um deles tem que medir 10 centímetros. E aí, de fato, eu tenho que 10 mais 10 mais 15 mais 15
corresponde a exatamente os 50 centímetros do perímetro inicial da folha. Agora, para descobrir qual que é o perímetro da folha dobrada dessa outra maneira aqui, basta a gente analisar o que acontece. Nessa segunda dobradura, o 15 aqui vai permanecer, então esse pedaço aqui vale 15, isso quer dizer que esse pedaço que está aqui em cima também vai valer exatamente 15 centímetros. Logo, eu tenho esse pedaço que vale 15, o de baixo aqui também vale 15. E aí, o que vai acontecer com o outro lado? O outro lado, a medida do outro lado vai ser dividida em 2, da mesma forma como a gente analisou aqui em cima. Então, se esse lado aqui media 10, se eu dividir em 2, ele vai passar a medir 5 de cada lado. Dessa forma, o perímetro da minha nova folha de papel corresponde a 15 mais 15, que é 30, mais 5 mais 5, 10, 10 mais 30, 40 centímetros. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 11 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. 50 pirulitos custam R$ 20,25 a mais do que 5 pirulitos. Quanto custam 50 pirulitos? Para descobrir o valor de 50 pirulitos, vamos nos atentar ao que o enunciado diz, que 50 pirulitos custa R$ 20,25 a mais do que 5 pirulitos. Isso significa, em outras palavras, que R$ 20,25 corresponde exatamente ao valor dessa diferença de 50 com 5. Portanto, esses R$ 20,25, na verdade, correspondem ao valor de 50 menos 5, que são 45 pirulitos. Concluímos que 45 pirulitos valem exatamente R$ 20,25. Agora, quanto será que vale cada pirulito? Para descobrir esse valor, basta pegar esse valor R$ 20,25 e dividir por 45. Para realizar essa divisão com números decimais, vamos armar esta continha com calma. Vou fingir que a vírgula não existe e vou fingir que aqui eu tenho 2025 ao invés de 20,25. Como a gente faz a divisão? Vou tentar pegar os primeiros dígitos aqui, até o valor daqui ser maior que 45. 20 é maior que 45? Não. Então, preciso pegar os primeiros 3 dígitos aqui, né? A gente sabe que 45 vezes 2 corresponde exatamente a 90. Consequentemente, se a gente multiplicar 90 por 2, ou seja, o 45 por 4, isso vai corresponder a 180. Mas, se eu fizesse 45 vezes 5, que seria equivalente a somar 45 ao 180, isso já ia passar de 202. Portanto, a gente acabou de concluir que 45 vezes 4 é o número que mais se aproxima do 202. E 45 vezes 4 é 180. Então, eu vou escrever aqui o 180 aqui embaixo e subtrair do 202. Quanto vai ficar essa coisa? 2 menos 0? 2. 0 menos 8? Ah, não dá para tirar 8 do 0. Então, o 2 vai me emprestar 1 para me ajudar. Aqui fica 1. O 0 vai virar 10. 10 menos 8? 2. E 1 menos 1 corresponde a 0. Desse modo, sobrou 22. Agora o 5 ficou sozinho aqui, tadinho dele. Vamos descer ele e juntar com o resto que sobrou aqui. Agora eu vou ter o número 225. E lembra que eu acabei de falar que se eu pegar o 180 e somar com 45 vai dar um número maior que 202? Ele vai ser exatamente 225. Desse modo, 45 vezes 5 corresponde exatamente 225. Assim eu vou colocar o 5 aqui e vou colocar o 225 aqui embaixo. Subtraio esse desse, o resto vai ser 0. Agora, lembra que eu estou ignorando a vírgula? Tadinha dela, não pode ser ignorada. Eu ignoro para fazer a conta, mas no final eu tenho que colocá-la de novo na resposta. E como que eu faço? A vírgula aqui, ela não está 2 espaços depois, então eu tenho que contar 2 números para pôr a vírgula. Então eu vou fazer a mesma coisa na resposta. Eu vou contar 2 números e pôr a vírgula. Então, 1 número, 2 números. Assim eu vou pôr a vírgula exatamente aqui e vou obter 0,45. Desse modo, nós concluímos que cada pirulito custa exatamente 45 centavos. Porém, o enunciado não quer o preço de um pirulito, ele quer o preço dos 50 pirulitos. Ah, então basta pegar esses 45 centavos e multiplicar por 50.
Vamos então armar mais uma continha aqui. Para fazer 45 centavos vezes 50, eu vou de novo fingir que a vírgula não existe e fazer a conta como se eu estivesse utilizando números normais. Então, primeiro, 0 vezes 5, 0 aqui. De novo, 0 vezes 4 vai ficar 0 aqui. E 0 vezes 0 vai ser 0. Adiciono o sinalzinho de mais aqui. Agora vamos para 5 vezes 5, vai ficar 25. Então, fica o 5 aqui. E o 2, como ele não cabe aqui, eu vou jogar ele para cima aqui. Então, 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Um 2 vai para cá e o outro 2 vai subir para cá. 5 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Então, agora ficou esses dois valores. E agora que eu já fiz a multiplicação desses dois pedaços aqui, eu vou somá-los. 0 mais nada vai dar 0. 5 mais 0 dá 5. 2 mais 0 dá 2. E 2 mais nada vai dar 2. Ah, tadinha. A gente ignorou a vírgula, ela ficou chateada, né? Mas não vai ficar mais chateada, porque a gente agora lembrou que ela existe. Como a vírgula está depois de dois números, nós vamos contar dois números para cá. Eu contei o 5, contei o 4. Então aqui eu vou contar 1, contei 2, a vírgula tem que ir exatamente aqui. Desse modo, acabamos de calcular que o preço de 50 pirulitos é R$ 22,50, que corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 12 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Dois livros foram dispostos lado a lado de três maneiras diferentes. O comprimento total de cada disposição está indicado na figura. Qual é o comprimento total da disposição desses livros, como na figura abaixo? Temos aqui uma quarta disposição dos livros. E para descobrir o comprimento aqui, vamos tentar observar o que acontece com os comprimentos nos desenhos que já foram dados nas maneiras anteriores. Primeiro, nós precisamos ter em mente o que nós queremos saber. O comprimento total aqui, ele vai ser dado pela soma desse comprimento maior desse livro aqui de preto, mais a soma desse outro comprimento aqui maior do meu livro amarelo. Assim, a gente precisa descobrir essa medida em azul e essa em vermelho. E como a gente pode fazer isso? Na segunda maneira aqui de colocar os livros, já sabemos que esse pedaço aqui que é o maior, que é o meu pedaço vermelho, que eu quero descobrir o valor, só que somado com um pedaço menor do livro amarelo aqui, vai ser 30 centímetros. Agora, nesta primeira figura aqui, eu sei que o tamanho do pedaço menor desse livro grande aqui, o livro preto, vai ser um pedacinho amarelo aqui, somado com um pedaço maior do livro amarelo, que é o que eu quero saber também, vai dar 27 centímetros. E esse terceiro caso aqui vão ser os dois comprimentos menores, que eu não quero saber, mas eu vou usar eles para tentar descobrir o pedaço em azul e o pedaço em vermelho. Assim a gente sabe que aqui, ó, esse pedaço amarelo somado com esse pedaço em verde vai dar um total de 24 centímetros. Eu quero saber a soma do pedaço em vermelho com o pedaço em azul. Se eu quero saber essa soma, veja aqui, se eu somar esse comprimento que é 27 mais esse aqui que é 30, eu vou ter a soma do vermelho com o azul, com o amarelo e com o verde. Mas aí eu vou ter a soma do azul e do vermelho, só que eu vou ter a soma do verde e do amarelo também. Só que se eu pegar essa soma desses dois e subtrair desta soma aqui, veja que eu vou jogar fora o comprimento amarelo e o comprimento verde. Ou seja, se eu fizer a soma aqui de 27 mais 30, eu vou obter um total de 57 centímetros. Só que esse 57 corresponde a somar as duas dimensões de cada um dos livros. Se eu subtrair essas dimensões menores do amarelo e do verde, cuja soma é 24, vai sumir esta, e a soma vai ficar exatamente o azul com o vermelho, que é o valor que eu quero. Assim, basta pegar o 57, subtrair de 24, e o resultado de 57 menos 24 é 33. Assim, a gente acabou de concluir que o comprimento total da disposição dos livros na figura indicada aqui é de 33 centímetros.
Olá pessoal, vamos resolver a questão 13 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMEP 2025. No mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até chegar a vezes 9 vezes 10 devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Para resolver essa questão, primeiramente, a gente precisa lembrar o que é o quadrado de um número inteiro. Vamos supor que eu tenho um númerozinho azinho aqui. Fazer o quadrado de um número inteiro significa multiplicar ele por ele mesmo. A gente indica colocando um 2 aqui em cima, né? Então, a ao quadrado corresponde a fazer a vezes a. Agora que a gente tem essa ideia em mente, a gente precisa eliminar alguns fatores dessa multiplicação aqui, ou seja, alguns desses números, de modo que o resultado que sobrou aqui seja alguma coisa elevado ao quadrado. Vamos analisar como a gente pode decompor esses números que temos aqui. Dos fatores 2, 3, até o 10, a gente tem alguns que são primos, né? Os números primos entre 2 e 10 são 2, o 3, o 5 e o 7. E os demais fatores entre o 2 e o 10 podem ser decompostos com produtos desses primos aqui. O 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2, ou em outras palavras, 2 ao quadrado. O 6 é quanto? Corresponde a 2 vezes 3. O 8 corresponde a fazer 2 ao cubo. O 9, 3 ao quadrado, e o 10 corresponde a 2 vezes 5. Então vamos pegar todos esses fatores aqui e unir eles, transformando cada um dos números que não são primos nesses fatores que nós acabamos de descobrir aqui. Assim, para analisar essa multiplicação zona aqui, eu vou substituir cada número por sua decomposição em fatores primos. Por exemplo, eu peguei o 6 aqui e substituí por 2 vezes 3. O 10 substituí por 2 vezes 5, o 9 por 3 ao quadrado, assim por diante. Vamos brincar agora de somar os expoentes. Começamos aqui com 2. O 2 aparece uma vez aqui, depois o 2 aparece 2 vezes aqui, aparece uma vez aqui, 3 vezes aqui e finalmente uma vez aqui. No total aparece 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Assim colocamos o expoente 8 aqui. O 3 vai aparecer uma vez aqui, depois vai aparecer mais uma vez aqui e depois vai aparecer 2 vezes aqui. No total, o 3 aparece 4 vezes, então eu vou pôr o expoente 4 aqui em cima do 3. Vamos para o 5, ele aparece uma vez aqui e uma vez aqui. No total, ele aparece 2 vezes. E finalmente, o 7 só aparece uma vez aqui. Então esse aqui é como se fosse um expoente 1, que eu não preciso nem indicar, né? Nós queremos que isso aqui seja um número quadrado perfeito, ou seja, um certo azinho ao quadrado. Para isso acontecer, quer dizer que todos os expoentes aqui têm que ser pares. Porque quando eu vou pegar um número e levar ele ao quadrado, por exemplo, vamos pegar aqui o 4, que é 2 ao quadrado. Se eu calcular 4 ao quadrado, que a gente sabe que é 16, isso corresponde a fazer 2 ao quadrado. Só que quando eu vou fazer essa continha aqui, eu mantenho essa base, que é o 2 aqui, e esses expoentes eu multiplico eles. Então eu vou fazer 2 vezes 2, que corresponde a 4, que é 16. Como 16 é quadrado perfeito, esse expoente aqui vai ser sempre um número par. Assim, para que o número seja o quadrado de um inteiro, ele deve ser formado apenas por fatores com expoentes pares. Levando isso em consideração para a nossa conta aqui, esses 3 fatores aqui têm expoentes pares. Assim, eles vão ser o quadrado de um número. Ah, mas o 7 aqui, o expoente dele é 1, e 1 é ímpar, né? Ah, isso quer dizer então que o 7 não vai participar desse quadrado. Eu vou simplesmente eliminar o fator 7 daqui. E o que sobrou, de fato, vai ser o quadrado de um número. Esse valor que sobrou aqui corresponde a fazer exatamente 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Desse modo, todo esse trambolho aqui corresponde exatamente a esse pedacinho aqui, que é o quadrado de um número, né? Corresponde exatamente a 720 ao quadrado. Moral da história, se eu eliminar apenas o fator 7, tudo o que sobrou, a multiplicação vai dar quadrado de um número inteiro. Desse modo, dos 10 fatores, precisamos eliminar apenas um, o que está indicado na alternativa B. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 14 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMEP
MEP 2025. Michel faz sopas com 3 ou mais dos seguintes ingredientes: alho, cebola, salsinha, batata e cenoura. Seu filho Gabriel pede sopa sem salsinha e seu filho Rafael pede sopa com alho. De quantas maneiras Michel pode escolher os ingredientes para fazer uma única sopa que atenda aos pedidos de seus filhos? Temos aqui os 5 ingredientes para a sopa, só que os filhos de Michel, eles têm algumas certas restrições. Então, para que Michel possa fazer a sopa do jeitinho que eles querem, nós precisamos nos atentar às condições que eles exigem. Inicialmente, o Gabriel pede sopa sem salsicha. Salsicha não, salsinha. Já veio Masterchef, tô trocando a receita inteira, né? Então o Gabriel pede sopa sem salsinha. A sopa não pode ter salsinha em nenhuma situação. E o filho Rafael pede sopa com alho. Isso significa que qualquer sopa que o Michel vá fazer precisa obrigatoriamente ter alho. O enunciado quer saber de quantas maneiras o Michel pode escolher esses ingredientes para fazer uma única sopa. Esta sopa não pode ter salsinha, mas tem que ter alho. E os outros 3 ingredientes, a cenoura, a cebola e a batata? Eu posso escolher do jeito que eu quiser, né? Porque nem o Gabriel nem o Rafael tem nenhuma restrição quanto a esses ingredientes. Mas veja aqui, a sopa que o Michel vai fazer tem sempre 3 ou mais ingredientes. Isso significa que a gente precisa pelo menos de 3 ingredientes nessa sopa. Se a gente sabe que o alho já é um dos ingredientes obrigatoriamente, a gente tem que fazer as seguintes opções. Ou a gente escolhe 2 ingredientes entre a cenoura, a cebola e a batata, ou se pode ter 3 ou mais ingredientes, em particular eu posso pôr 4 ingredientes, então eu posso jogar tudo na sopa. Posso enfiar a cenoura, a cebola e a batata junto com o alho, que o Gabriel e o Rafael não vão reclamar. Desse modo, vamos primeiro notar o seguinte: eu posso fazer uma sopa com a cenoura, com a cebola, com o próprio alho e com a batata. Agora eu vou tentar fazer uma sopa com apenas 3 ingredientes. Um dos ingredientes, obrigatoriamente, é o alho. E dos outros 3, eu tenho que escolher 2. E de quantas formas eu posso pegar 3 ingredientes e escolher 2? Posso, por exemplo, primeiro escolher a cenoura e a cebola e ignorar a minha batata. O alho eu preciso obrigatoriamente ter, mas agora eu posso, por exemplo, ignorar a cebola. E aí essa outra sopa vai ter cenoura, batata e alho. Ou ainda, eu posso ignorar justamente a cenoura e fazer a minha sopa apenas com a cebola, a batata e o alho. E essas aqui são as 3 opções que eu tenho para fazer uma sopa com apenas 3 ingredientes. E obviamente, como o Gabriel não quer salsinha na sopa, nenhuma dessas sopas vai ter salsinha, tadinha. A salsinha foi totalmente ignorada aqui. Desse modo, nós temos 3 sopas com exatamente 3 ingredientes e uma sopa que usa 4 ingredientes. No total, isso significa que o Michel pode fazer 3 mais 1, 4 sopas diferentes, o que está indicado na alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 15 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Na conta armada da figura, as letras representam algarismos distintos e diferentes de zero. Qual é o valor de O mais B mais M mais E mais P? Temos aqui a nossa continha armada e queremos saber esta soma aqui. Uma possibilidade é a gente ficar chutando até saber valores de O, B, M, E e P que vão satisfazer esta conta aqui. Só que veja que o enunciado não quer que a gente diga exatamente qual é o valor de cada letra. Ele quer que a gente diga apenas o valor da soma. E como eu tenho essa continha armada aqui, se eu calcular M mais P, eu vou obter 2. Se eu calcular B mais E, eu vou obter 5. E o O perdido aqui. Assim, eu posso tentar descobrir o valor de M e de P analisando esta casa aqui das unidades. Posso descobrir o valor de B e E analisando esta casa aqui. E posso descobrir o valor de O analisando essa terceira casa das centenas aqui. Sem precisar descobrir exatamente quanto que é cada letra, porque afinal eu vou ter diversas possibilidades aqui. Comecemos nossa análise pela casa das unidades então. A gente tem que M mais P vai dar exatamente 2. Para que M mais P dê 2, a gente sabe que a quantidade, os algarismos aqui ou vai ser 2 e 0 ou vai ser 1 e 1. Só que veja aqui, se o M é 2 e o P é 0 ou vice-versa, isto não vai poder acontecer porque as letras representam números diferentes. 0. Então sobrou a única opção
MP serem ambos 1. Só que isso também não pode acontecer porque as letras representam algarismos distintos. Opa, a gente eliminou todas as opções, então não existe solução? Veja aqui, se não existe solução para esse algarismo sem 0, 2 ou 1, quer dizer que esse 2, na verdade, vai ter um vai 1 aqui em cima. Na verdade, o valor de M mais P não vai ser 1, ele vai ser 12. Então eu vou somar M mais P, vai dar 12 e vai 1 aqui para cima. Então a gente acabou de descobrir que o valor de M mais P equivale a 12. Qual que é o valor de MP? Não me interessa. O que me interessa é saber esta soma no final. Agora, eu sei que B mais E mais 1 vai dar 5. Seguindo o mesmo princípio, se B mais E mais 1 é 5, se não vai 1, quer dizer que o B mais E precisa ser 4. E aí, ou B e E são ambos 2, o que não pode acontecer, pode ser 3 e 1, ou pode ser então que ambos, agora eu tenho que B mais E mais 1 vai dar 5. Como aqui eu tenho O e o OBM é um número de 3 dígitos e o EP é um número de 2 dígitos, para o resultado ser um número de 4 dígitos que começa aqui em 10, isso quer dizer que o algarismo máximo que o O pode ser é 9. Para dar 10 aqui, quer dizer que veio um mais 1 de algum lugar. Se veio um mais 1 de algum lugar, isso já mostra para a gente que a letra O obrigatoriamente precisa valer 9, senão esse 10 não ia acontecer. E se foi 1 para cá, quer dizer que o B mais E mais 1, na verdade, não vale 5, e sim 15. Bom, se o B mais E mais 1 é 15, quer dizer que o valor de B mais E, na verdade, é 14. Em resumo, descobrimos que o O vale exatamente 9, M mais P tem que valer 12, e o B mais E é igual a 14. Que a soma total desses valores aqui vai ser a soma de O mais B mais E mais P. 12 mais 14 mais 9 corresponde a 35, que é o valor que está exatamente indicado na alternativa E, o que finaliza esta questão aqui. Olá pessoal, vamos resolver a questão 16 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMEP 2025. Um jogo de Tangram foi construído com 7 peças recortadas de um quadriculado, no qual o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro conforme a figura abaixo. A figura a seguir foi montada com 4 dessas peças sem sobreposição. Qual é a área dessa figura? Primeiro, vamos analisar qual que é a área do nosso Tangram. Como ele foi construído com cada quadradinho sendo um lado de medida 1 centímetro, eu tenho 4 quadradinhos de um lado e 4 do outro, quer dizer que a área total dessa figura é de 16 centímetros quadrados. Vamos analisar qual que é a área de cada uma das figuras que esse Tangram é composto separadamente. Veja aqui, nós temos esses dois triângulos maiores aqui, esse triângulo aqui e este outro. Vamos ver qual que é a área deles. Eles são formados por 2 quadradinhos completos. Essa metade, se eu juntar com esta outra metade aqui, vai formar um quadradinho completo. E esta metade aqui com esta também forma um quadradinho completo. Como cada quadradinho tem área 1, esse triângulo aqui tem uma área equivalente à área de 4 quadradinhos. Assim, sua área é de 4 centímetros quadrados. Logo, esse triângulo aqui e esse outro aqui são iguais, ambos têm medida de 4 centímetros quadrados. Agora, vamos nos atentar a esse quadrado aqui no meio. Ele é formado por 4 metades, né? Esta metade desse quadradinho de 1 centímetro juntando com essa dá um quadradinho completo. E esta com esta dá outro quadradinho completo. Logo, no total, eu sei que a área desse quadrado aqui tem que ser de 2 centímetros quadrados. Vamos ver agora esta outra figura aqui. Esse triângulo menor aqui de baixo, ele é composto por um quadrado inteiro e 2 metades que vão formar mais um quadrado. Logo, sua área corresponde a 2 centímetros quadrados, assim como esse quadrado. E aí nós temos aqui um paralelogramo, que é exatamente esse que está aqui nesse canto, que é formado por um quadradinho completo e 2 metades. Assim, um quadradinho completo mais 2 metades resulta em 2 quadradinhos de área. Logo, aqui mede 2. E, finalmente, ficamos com esses 2 triangulinhos aqui pequenos, que ambos são equivalentes. E eles são formados por 2 metades de um quadrado. As 2 metades juntas vão formar um quadradinho de área 1, e assim a área desses dois triangulinhos aqui também é 1. Agora que nós já descobrimos a área de cada uma das figuras, vamos tentar descobrir
quais são as figuras que foram usadas para formar esse desenho aqui. Veja que esse pedaço inicial aqui, ele provavelmente é um desses triângulos maiores. Desse modo, eu vou colocar ele como sendo esse triângulo vermelho maior aqui. Esta outra ponta aqui, ela forma um quadrado. Então, provavelmente, ela é composta por esse quadrado verde aqui. E aí, a gente vê também que, como são exatamente 4 figuras, que esse pedaço aqui eu não posso cortar aqui, porque essa figura aqui no meio não ia ter no meu tangram. Desse modo, isso significa que esse desenho que está aqui embaixo, essa pontinha aqui, não é de um triângulo. Desse modo, ela só pode pertencer ao paralelogramo. Se eu fizer esse desenho aqui, observe que isto aqui vai ser exatamente o paralelogramo. E o que sobrou aqui foi um triângulo intermediário. Esse triângulo intermediário azul que está aqui. Desse modo, nós acabamos de descobrir quais foram as 4 peças utilizadas no jogo de tangram para montar esta figura aqui. Agora que nós já descobrimos as 4 peças, basta somar suas áreas. O triângulo maior, a gente sabe que a área é 4, e o quadrado, a área é 2, o paralelogramo, a área também é 2, e o triângulo intermediário em azul também possui área 2. Somando tudo, concluímos que a área da figura corresponde a 10 centímetros quadrados e este valor está corretamente indicado na alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 17 da prova do nível 1 da primeira fase da OBMAP 2025. O tabuleiro 3x3 abaixo deve ser preenchido com números, de modo que a soma de todos os números em cada um dos 4 subtabuleiros 2x2 seja sempre a mesma. Alguns números já foram colocados no tabuleiro. Qual é a soma dos números que devem ser colocados nas casas sombreadas? Vamos primeiramente identificar quais são cada um dos meus subtabuleiros 2x2. Nesse tabuleiro maior, temos 4 subtabuleiros 2x2. Esse subtabuleiro maior aqui em vermelho. Temos mais um outro aqui que eu posso colocar em verde. Este outro aqui que eu posso colocar em azul. E, finalmente, este outro subtabuleiro que eu vou colocar aqui em preto. Observe que esses 4 subtabuleiros vão compartilhar a casa central. Desse modo, o número que está aqui no meio vai participar das 4 somas. Como a gente sabe que a soma nos subtabuleiros é igual, em particular, a soma dos números do tabuleiro vermelho é a mesma que a soma dos números do tabuleiro verde? Ah, então isso quer dizer que a soma 3 mais 7 mais 4 mais sei lá quem está aqui, eu vou colocar uma interrogação, é a mesma coisa que 7 mais interrogação mais 2 mais um desses valores aqui. Assim, esses 2 subtabuleiros compartilham a casa com o número 7 e a casa com a interrogação. Se a soma de ambos é a mesma, quer dizer que 3 mais 4 tem que ser igual a esse pedacinho aqui mais 2. Daí isso quer dizer que esse pedacinho aqui tem que ter o número 5 nele. Assim já descobrimos qual deve ser um dos números que deve ser colocado na casa sombreada. Vamos fazer o mesmo raciocínio com as demais casas. Temos que calcular agora o valor que está nesta casa aqui de baixo. Ah, mas esta casa aqui está dentro do tabuleiro azul, e o tabuleiro azul e o vermelho compartilham a casa com a interrogação e a casa com 4. Então quer dizer que o que sobrou aqui, 3 mais 7, tem que ser 1 mais o número que está aqui. Assim, esse número que está aqui precisa ser 9. E adotando esse raciocínio mais uma vez aqui com o tabuleiro em preto e o tabuleiro em azul, por exemplo, veja aqui, para descobrir o número dessa casa, essas 2 casas aqui no meio estão compartilhadas pelos 2 tabuleiros, quer dizer que 2 mais o valor aqui tem que ser igual a 4 mais 9. Daí isso significa que o número que está aqui precisa ser obrigatoriamente o 11. Queremos saber a soma de todos esses 3 números que foram colocados nas casas sombreadas. Esta soma corresponde a 5 mais 9, que é 14, mais 11, que é 25. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 18 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. A formiguinha da OBMAP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? A nossa formiguinha está partindo desse vértice A e ela vai andar exatamente 3 arestas consecutivas. Por exemplo, um caminho que a formiguinha poderia fazer seria começar do A, indo para o B, do B para o C e do C para o D. Então isso aqui é um caminho com 3 arestas consecutivas. Nesse exemplo de caminho, ela começa no A e termina no D. Então a gente já sabe
Veja que a nossa formiguinha sempre vai partir do vértice A. Ela pode chegar em outros 3 vértices. Se ela pegar essa aresta, ela vai para o vértice D. Se ela pegar essa outra aresta aqui, ela vai para o vértice B. Ou ainda, ela pode pegar esta aresta aqui e ir parar no vértice E. De qualquer modo, para chegar no vértice D, no B, mas ela também pode ir por vértice D, passando pelo B, indo para o C, e depois do C, indo para o D. Um dos possíveis caminhos que a formiguinha pode fazer, do A até o D, tem exatamente uma aresta de comprimento, digamos assim. E o outro caminho que a formiguinha pode fazer, indo do A para o B, do B para o C e do C para o D, ela acabou de passar por 3 arestas diferentes. Assim, eu acabei de mostrar 2 caminhos possíveis para a formiguinha ir do A para o D, sendo que esse segundo caminho, que tem 3 arestas, é um dos que satisfaz a condição do enunciado. Mas mais do que isso, veja que para ela ir para o A até o D, ela sempre tem que percorrer um número ímpar de arestas, né? Ou uma ou 3. A gente pode perceber que existem alguns vértices nos quais, partindo do A, ela sempre vai precisar de um número ímpar de arestas, como é esse exemplo aqui do D. Em outras, ela vai precisar sempre de um número par. Por exemplo, o vértice C aqui. Eu podia ir do A para o B, do B para o C, eu usei exatamente 2 arestas. Mas eu também podia fazer um outro caminho diferente, ó. Podia ir do A para o E, depois de do E para o F, do F para o G e do G caindo no C. Veja que esse outro caminho tem 4 arestas, que também é um número par. Assim, para a gente saber quais são os caminhos, quais são os vértices em que a formiguinha pode terminar, basta ver em quais desses vértices eu tenho um número ímpar de arestas a percorrer. E vamos fazer essa computação diretamente aqui. Então, a gente já sabe que o D é um dos possíveis casos de vértice em que a formiguinha pode terminar. Veja que ela também pode ir para lá no vértice G, né, se ela percorrer esses outros 3 caminhos aqui. Assim, o vértice G também é outra opção para a gente. Ela também pode ir para o vértice E, se ela ir da aresta A para D, depois da D para H e finalmente da H ir para E. Então o E também é outro vértice em que a formiguinha pode chegar. E finalmente, veja que a formiguinha também pode ir para o vértice B, ó. Se ela ir do A para o D, do D para o C, do C para o B. Assim, esta é a outra possibilidade na qual a formiguinha pode finalizar o seu caminho. Deste modo, nós concluímos que esses são os 4 vértices aos quais a formiguinha pode alcançar após caminhar por 3 arestas consecutivas, e este valor está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 19 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2025. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. À meia-noite, todos os números ficam pretos e, depois, a alternância de cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio em alguns horários. Como estarão as cores dos números às 13h30 da manhã? Vamos utilizar esses 3 relógios de exemplo para entender como funciona essa alternância de cores. Como no início todo mundo começa com a cor preta, à meia-noite, obviamente, todos os numerozinhos aqui estarão com a cor preta. Só que à meia-noite e meia, o número alterna de cor cada vez que qualquer ponteiro passa por ele. Não importa se é o ponteiro das horas ou dos minutos. É por isso que nesse relógio da meia-noite e meia, os números de 1 a 6 estão branquinhos, porque meia-noite os 2 ponteiros estão alinhados aqui no 12, só que quando chegar meia-noite e meia, o ponteiro dos minutos terá se deslocado até a 6, terá passado pelo 1, pelo 2, pelo 3, mudando a cor de cada um, e como todos eram pretos, esses aqui vão ficar brancos. Agora vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Vamos continuar movendo esse ponteiro dos minutos até chegar a 1 da manhã. Então ele vai passar pelo 7, 8 e vai chegar no 12. Quando ele chegar no 12 e apontar 1 da manhã, todos os números do relógio estarão brancos, porque esse ponteiro terá passado por todos eles. Aí o que vai acontecer é que ele vai começar a andar de novo para passar para as 2 da manhã. E aí de novo, conforme ele vai passando, como está todo mundo branco, ele vai passar por 1, o 1 tá branco, vai ficar preto, o 2 tá branco, vai ficar preto e assim por diante. Aí quando ele chegar a 1h40 da manhã, como mostrado
mostrado nesse relógio aqui, ele vai ter passado pelo 2 até chegar no 8. Ele transformará todo mundo aqui em preto e os que ele ainda não passou, que são do 9 até 1, ficará ainda em branco. Queremos saber como estarão as cores às 13h30 da manhã. Vamos continuar nosso exercício de imaginação para ver como os ponteiros vão chegar às 13h30 da manhã. Quando o ponteiro chegar aqui às 2 da manhã, até o 12, o 11, o 10 e o 9 vão ficar pretos. E aí o ponteiro das horas vai transformar o 2 em branco. Então 1 e o 2 vão estar brancos e todo o resto preto. Aí o ponteiro dos minutos vai passar de novo. Vai transformar o 1 e 2 que estão brancos em preto e o resto que está preto vai ficar tudo branco. Logo, às 3 da manhã, nós teremos esses três números aqui, 1, 2 e 3, pintados de branco e o resto tudo de preto. E os ponteiros vão estar em qual posição? Eu vou ter um ponteiro das horas apontando para o 3 e o dos minutos apontando para o 12. Agora vamos para a última meia hora até chegar nas 13h30. Cheguei na meia-noite, esse ponteiro dos minutos vai continuar se mexendo, vai transformar este 1 em 2 em branco, o 3 vai virar branco também, e aí o 4, o 5 e o 6 que eram brancos vão ficar pretos. Logo, às 13h30, os únicos números que estarão em preto serão o 4, o 5 e o 6, e os demais estarão em branco. Dentre as alternativas, o relógio que apresenta todos os números em branco, com exceção do 4, do 5 e do 6, é exatamente o que está indicado na alternativa D, que é como estarão as cores dos números às 13h30 da manhã. Olá pessoal, vamos resolver a questão 20 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMEP 2025. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases: "Eu não ganhei o prêmio", ou "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim". Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta? Será que qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Será que a terceira pessoa ganhou o prêmio? Ou então, será que é possível que 3 pessoas tenham dito "eu não ganhei o prêmio"? Para resolver essa questão, vamos primeiramente montar um esqueminha com as posições de cada uma das pessoas. Então eu vou indicar com um tracinho a posição de cada uma das 5 pessoas na fila. A primeira coisa importante para se notar é que o enunciado nos diz que o prêmio foi dado a uma de 5 pessoas. Isso quer dizer que destas 5 pessoinhas aqui, somente uma delas ganhou. Assim, se uma ganhou, quer dizer que as outras 4 não ganharam o prêmio. Desse modo, vamos fazer o nosso raciocínio pensando em qual delas ganhou e o que acontece se ela ganhar. Por exemplo, vamos supor que quem ganhou foi a pessoinha verde aqui. Então eu vou indicar como S, quem dizer que essa pessoa sim, ela ganhou o prêmio, e as demais pessoas como N, porque elas não ganharam o prêmio. Em essência, nós queremos saber, será que isso pode realmente acontecer? E para descobrir se isso faz sentido, vamos analisar cada uma dessas duas afirmações. A gente sabe que somente uma das pessoas disse a verdade. As pessoas ou disseram que não ganharam o prêmio, ou que quem ganhar o prêmio está na frente ou atrás. Veja aqui, se eu tenho essa pessoa, a segunda pessoa verde que ela ganhou o prêmio, tanto esta primeira aqui, quanto esta terceira pessoa aqui, a pessoinha vermelha, se as duas falarem que não ganharam prêmio, as duas vão falar a verdade. Não pode, porque somente uma falou a verdade. Agora, será que as duas podem falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim? Veja que isso também não pode acontecer, porque se essa primeira pessoinha aqui falar quem ganhou o prêmio está na frente ou atrás, de fato, esta pessoa está falando a verdade. E essa aqui, se falar isso também, ela vai estar falando a verdade também. Então, nessa segunda condição, eu também vou ter 2 pessoas falando a verdade. E isso não pode acontecer. E observe também que se uma pessoa falar uma frase e a outra falar outra, também ambas vão estar falando a verdade. Porque, por exemplo, se a azul falar eu não ganhei o prêmio e a vermelha falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás, as duas estão falando a verdade. E da mesma forma, se eu inverter. Desse modo, o absurdo está em a gente supor que a pessoa verde ganhou o prêmio. Logo, a gente sabe que a segunda pessoa não pode ter ganho o prêmio. Isso já elimina a alternativa A, porque falou que quem ganhou o prêmio foi a segunda ou quarta pessoa.
pessoa. Como a alternativa A também menciona a quarta pessoa, vamos ver o que acontece se a quarta pessoinha for quem ganhou o prêmio. Veja que nessa situação a gente vai ter de novo a pessoinha vermelha e a pessoinha amarela, e elas vão cair no mesmo caso que a gente tinha visto anteriormente. As duas não podem falar que não ganhar o prêmio, nem podem falar a segunda coisa, que quem ganhou o prêmio está à minha frente ou atrás, e também uma não pode falar uma frase e a outra, porque ambas estão falando a verdade. Isso contradiz o enunciado. Desse modo, a gente conclui que a quarta pessoa também não pode ter ganho o prêmio. E isso, de fato, elimina completamente a alternativa A. Veja que também, por consequência, a alternativa C também não pode estar certa, né? Qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Não. A gente acabou de concluir que a segunda e a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Será que foi a terceira pessoa que ganhou o prêmio? Vamos ver o que acontece se foi a pessoa vermelha que ganhou o prêmio. Se quem ganhou o prêmio foi a terceira pessoa aqui no meio, tanto esta segunda pessoa aqui quanto a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Nós caímos na mesma situação que analisamos para a segunda e a quarta pessoa. Moral da história, a terceira pessoa não pode ter ganho o prêmio, então a alternativa D também não pode estar correta. Assim, nós já eliminamos 3 alternativas e estamos entre a B e a E. Nós concluímos que nenhuma dessas 3 pessoas aqui no meio pode ter ganho o prêmio, pois senão isso implicaria que pelo menos 2 estariam falando a verdade. Mas será que é possível que 3 pessoas exatamente tenham dito eu não ganhei o prêmio? Mas será que é possível que exatamente 3 pessoas tenham dito que eu não ganhei o prêmio? Para verificar isso, vamos analisar 2 situações. Vamos supor primeiro que as 3 pessoas que disseram que não ganharam o prêmio foram a pessoinha azul, a verde e a amarela aqui. Veja que a pessoinha verde com certeza não ganhou o prêmio, então ela já estaria falando a verdade. Portanto, tanto a pessoinha amarela quanto a azul estão falando que não ganharam prêmio, elas precisam mentir. Se foi a pessoinha amarela que ganhou o prêmio, observe que a pessoinha azul não teria ganho o prêmio, então ela estaria falando a verdade também. E teríamos a verde e a azul falando a verdade. Agora, suponha que quem ganhou o prêmio foi a pessoinha azul, então nessa situação, tanto a pessoinha verde quanto a amarela não teriam ganho o prêmio e estariam falando que não ganharam o prêmio. Logo, ambas estariam falando a verdade e isso não pode acontecer. Se a gente selecionasse 2 pessoas que a gente já sabe que não ganhou o prêmio, por exemplo, se pegássemos a pessoinha azul, a verde e a vermelha, como tanto a verde quanto a vermelha com certeza não ganharam o prêmio, ambas estariam falando a verdade e, de novo, isso não pode ocorrer. Em resumo, concluímos que é impossível que exatamente 3 pessoas tenham dito que não ganharam o prêmio. E a alternativa E também está errada. Logo, por exclusão, nós conseguimos garantir que quem ganhou o prêmio ou foi a pessoinha azul ou a pessoinha amarela, ambas as pessoas que estão na extremidade. Logo, a pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta, e isto corresponde ao que está indicado na alternativa B.